Olá, pessoal! Nós estamos aqui novamente para apresentar o nosso segundo episódio do nosso podcast, A Arte de Recomeçar. Eu, como vocês sabem, sou Elionai, estudante de Direito do segundo período. E meu nome é Victor, estudante de Direito do segundo período da Faculdade Unitol. Então, como vocês sabem, o nosso projeto é sobre a ressocialização. E hoje, nesse segundo episódio, nós vamos estar recebendo a nossa convidada de honra, Sávia Maranhão, que é a gerente de Sistema Socioeducativo do Tocantins inteiro. Seja muito bem-vinda, Sávia. Pode se apresentar, Obrigada. fica à vontade, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sou Sávia Maranhão, eu sou agente de segurança socioeducativo e estou na gerência do sistema socioeducativo. Ingressei no sistema socioeducativo desde 2007 e fiquei até 2017 por contrato, 2017 e entrei pelo concurso público. Tem muito tempo. Muito. Muita história para contar, tenho certeza. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as medidas de meio fechado, tá? É sobre a internação. Quais medidas são tomadas lá dentro do CASE? A primeira coisa que eu queria saber é o que significa o CASE, porque muita vezes a gente está falando CASE, sistema socioeducativo, mas nós não... Apresente um pouquinho o que é o CASE, o que significa e o que é feito dentro do CASE, para a gente iniciar contextualizando o primeiro O o pessoal de CASE, casa tem né? que entender, primeiramente. A sigla CASE significa Centro de Atendimento Socioeducativo. E no CASE funciona a medida definitiva, né? Executada a medida definitiva. Após o sócio-educando passar pelo provisório, né, que são os 45 dias, ele vai, se ele for sentenciado, ele vai cumprir a medida no CASE. Aí no CASE é construído o plano individual de atendimento, que esse plano individual de atendimento é um documento de toda a trajetória dele durante o cumprimento da medida. E quando ele vai sentenciado, ao adentrar na unidade, ele vai reavaliado, no máximo até 6 meses, que é o que preconiza o SINASE, né, e o ECA também. Aí dentro desse, porque lá não é uma, digamos assim, lá não é uma unidade só de fechado, lá também é considerado como um centro educacional. Então, nós executamos a medida socioeducativa, trabalhamos com a socioeducação. E o que que é a socioeducação? É proporcionar para esses jovens a escolarização, a profissionalização, e durante esse período também tem a questão de saúde, são tratados todos os eixos, né? Que tem o eixo da saúde, tem de as atividades esportivas, escola. Então, são garantidos todos os direitos, né? E a lei preconiza dentro da unidade. E tem todos os profissionais de todas as áreas para estar executando o serviço. Tanto da família, quanto, ou lá atende especificamente o educando. Dentro da unidade, o trabalho é voltado para o socioeducando, mas a Só. equipe também, quando identifica alguma vulnerabilidade na família, aciona a rede, né? Porque a gente trabalha com a intersetorialidade. Então, tem o município, tem os outros órgãos do Estado também, porque nós fazemos parte da CECIJU, mas as outras secretarias também acolhem a medida também e tem a participação na execução. É muito recorrente a necessidade da família ser incluída nesse plano? Hoje nós estamos assim trabalhando com um público bem vulnerável, né? A maioria dos socioeducandos tem problemas de saúde, problemas mesmo de vulnerabilidade social. As famílias não têm condições, por vezes não tem a família constituída, né? Não tem pai, não tem mãe. E aí acaba que tem que fazer todo um trabalho, porque quando ele vai desinternado, a gente também tem que organizar para onde que ele vai, onde que ele vai ficar, como é que vai ser, né? Uhum. Sávia, a gente sabe que o socioeducativo, ele tem como objetivo a socioeducação, né? Isso. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que pode ser equilibrado a responsabilização desse jovem pelo ato que ele cometeu, mas assegurando também os direitos dele dentro do ECA. Porque, assim, a partir do momento que ele ingressa na unidade, ele está sendo privado de liberdade. Então, isso já é uma responsabilização pelo o ato em si, né?
E aí dentro da unidade vai trabalhado, né, a questão da educação, da profissionalização e tantas outras situações necessárias, né, para que ele melhore enquanto pessoa e tenha outro saia daquele viés que levou, né, a cometer os atos infracionais. Quais são as medidas que são feitas lá dentro do CASE mesmo? As A me atividades que eles as fazem? atividades, Aham. né. Bom, lá é ofertado o curso profissionalizante, tem a escola, que a escola é da SEDU, que funciona dentro do CASE, mas é uma instituição independente, né. Aí tem a SEDUC e às vezes a gente consegue parcerias que leva cursos profissionalizantes. Lá é trabalhado também a questão da religiosidade, nós temos vários Que bom. parceiros com instituições religiosas, né. E tem outros parceiros também, a UFT, a Faculdade Católica também, faz um trabalho lá, projeto de extensão. Uhum. E tem horta também, Sério? tem. Aí eles mesmos plantam, eles Isso, mesmos colhem. E é. sobre a questão, indo para a parte da educação, né, você falou que Uhum. tem os parceiros e que ele tem, é obriga assim, não vou falar obrigatório, né, mas assim, esse jovem, ele tem a opção de não querer participar desse processo de educação, por exemplo, porque assim, lá dentro ele tá Interno mesmo. interno, Uhum. e aí, assim, ele tem a opção assim: "Ah, eu não quero estudar", vamos dar um exemplo, "eu não quero participar", Tem que ou não, participar de ele todas tem as que participar atividades. dessas É porque, atividades? assim, o objetivo da medida socioeducativa é a escolarização e a profissionalização. Então, uma vez que ele está em cumprimento de medida, ele tem o dever de estudar. E aí, nós temos a obrigação de proporcionar a escolarização para eles. Então, assim, nós não temos dificilmente tem um caso ou outro que eles não queiram. Mas assim, vai motivando, vai, né, porque tem as pedagogas também para estar acompanhando, direcionando, e eles são bem tranquilos em relação a estudar, né. Qual o tempo que eles ficam lá? O tempo é pelo judiciário, mas a medida em si é no máximo 3 anos. E a reavaliação a cada 6 meses, né, no máximo a cada 6 Uhum. meses. E aí vai depender do comportamento, da participação, Sim. né, É para isso que eu eles ia saírem mais perguntar. rápido. É porque, com a pergunta do Vitor e sabendo o tempo, é isso que eu queria saber, se essa resistência de participação nas atividades pode agravar, pode acrescentar o tempo Sim, do interno? sim, a participação e o comportamento são fatores determinantes para ter uma reavaliação positiva, né, uma progressão de medida. E isso é muito recorrente ou não? Agora não, mas um tempo atrás a gente tinha muito problema, assim, com conflito dentro das unidades e assim, que tinha sócio-educando que recusava fazer as atividades. Agora hoje não, hoje a gente tem um público bem tranquilo e também porque diminuiu, né, a quantidade de interno dentro das unidades, então dá para Ah, trabalhar melhor. perfeito. Essa diminuição é boa, né? Um bom sinal, né? É, A questão do socioeducando, a reincidência, ela tem, por exemplo, ele já é reincidente uma, 2, 3 vezes, a quantidade de vezes que ele porque se ele tem um período que ele fica lá e ele sai. Ele pode voltar independente da quantidade de vezes ou não? Tem um limite, assim, não, esse sócio-educando já veio aqui 2, 3 vezes, a unidade não absorve ele mais. Ou não tem esse limite não, de não tem um limite, é por decisão judicial, né? A gente recebe por decisão judicial e sempre que o juiz entende de mandar, a gente recebe. E só para acrescentar, eh, a gente recebe até os 21 anos, porque aos 21 anos é que ele sai compulsoriamente, porque às vezes ele comete o ato infracional antes de completar 18, e aí ele vai cumpre os apreendido 3, né. depois que completa 18 e ele cumpre a medida. Depois que a medida do interno é cumprida, isso fica no histórico dele, vamos dizer assim, no histórico dele. Então, por exemplo, quando ele for futuramente ter um emprego, uma vaga para emprego, isso pode acarretar, assim, mal para ele ou não? Não, não fica na ficha criminal, né, Isso, aham. não fica. Quando ele cumpre a medida, ele é isento, né, a ficha dele fica Uhum. limpa,
digamos assim. Porque no prisional fica, né, tudo registrado, Isso. todos os crimes cometidos. O ato infracional é diferente. Ele não leva na ficha dele, na ficha social, Uhum. né, os atos cometidos, se ele cumpriu, né, se ele foi responsabilizado pelo ato. E outra pergunta, sobre a faixa etária dos jovens. Qual é o maior, o que tem mais, assim, de jovens lá? São menores de 18 ou são maiores de 18? É por tempo, assim, por época. Tem época que Aham. tem mais maior, tem época que tem mais na faixa de 14, 16, assim, é por tempo, né? Igual, porque aqui a gente recebe de várias cidades. E aí, às vezes, tem mais de uma cidade, tem mais Uhum, de outra, assim, uhum, é bem, não tem uma definição. sim. Mas vocês já pegaram muito jovem? Porque a outra moça falou que lá eles começam a partir de 12 anos, né? Isso, E vocês já pegaram jovens, muito jovenzinhos, assim? já, já. Inclusive, e teve uns irmãos, né, que tinham um de 12 e um de 13 quando eles, é a primeira vez que eles cumpriram medida, e era, assim, Difícil. é, bem difícil para a gente lidar com eles. E aí, quando eles vieram na segunda vez, já estavam maior, já assim, tipo 14, 15 anos, aí já foi mais tranquilo. E Aí como da primeira vez foi bem difícil para a E gente como que lidar. vocês fazem para lidar com nesses casos de adolescentes mais difíceis, assim? Eu digo difícil é porque pela idade deles, né, que eles Ah, eram entendi. praticamente crianças, então para nós, enquanto agentes, né, ficava Sim, bem Sensibilidade. comovido mesmo com a sim. situação. Não que eles fossem, porque eles eram bem tranquilos, comportados, os Ah, dois sim. irmãos. Nossa. Nós fizemos algumas perguntas, e aí eu gostaria de trazer aqui algumas informações, alguns dados. E uma dessas perguntas, e aí as pessoas responderam, nós colocamos alguns gráficos, né, para mim, Uhum. para poder estar apresentando aqui. E uma das perguntas foi assim, ó: qual a principal contribuição que a sociedade pode oferecer para a ressocialização? E aí 64% das pessoas que participaram falaram que seria sobre criar oportunidade de educação e emprego. E aí, assim, voltando, que na verdade o nosso foco aqui é divulgar que sim, hoje existem meios de oportunidades de educação, de ressocialização, e que muitas das vezes eles não são apresentados para a sociedade. E aí acaba que com isso a comunidade em geral não tem o conhecimento desses projetos, dessa questão da ressocialização. O que o jovem, dentro dessas unidades, consegue absorver na questão de educação, de oportunidade, porque assim, lá eles estão na parte do sistema fechado. Então, mas lá dentro eles conseguem fazer capacitação na parte, já falando de É, de educacional, mas e cursos. profissional, curso, algo que coloque eles no mercado de trabalho. Tem essas oportunidades lá dentro também? Tem sim, agora mesmo no CASE tem curso de barbearia, né, e de Ó, violão que são permanentes, né? Tem uma pessoa contratada para fazer isso. E às vezes, assim, já conseguiu também a parceria com o Senac, que eles ofertavam em módulos, né? Uhum. Aí nesses módulos foram vários cursos ofertados. Eh, eu me recordo bem teve de computação, secretariado, teve, acho que mecânica de motos também uma vez teve também. Então, assim, às vezes consegue parcerias e levam, né? E a gente vai estar buscando agora para institucionalizar mesmo essas parcerias, para firmar um convênio mesmo, para ter direto, né? Até porque para cumprir o objetivo da lei, sim. né? Aham. Então, você acha que atualmente tem muita necessidade, tem muita carência de ter mais, Ofertas, mais ofertas, mais Sim, opções. sim, parcerias? porque a sociedade em si, assim, no meu ponto de vista, ainda discrimina muito É o verdade. sistema socioeducativo. Aí, porque a lei fala que é prioridade absoluta, né, a criança e o adolescente. E nós Sim. recebemos adolescentes e a gente sente muito essa resistência da sociedade devido porque assim, sempre que acontece um ato infracional, tem a divulgação na mídia, e aí Uhum. quando a gente chega com esse sócio-educando nas repartições nos locais, tem uma certa,
dificuldade, né, de serem aceitos, de serem recebidos. E aí a gente lida muito com essa dificuldade. E para levar para dentro da unidade ainda é mais difícil ainda, porque as E pessoas não querem, né, se comprometer, não querem, às vezes até promete, mas na hora mesmo de realizar a ação é bem Não, difícil. não e, fecha. e foi Uhum. bom até, já pegando o gancho, como você falou, justamente uma das questões foi sobre isso. Em que medida o estigma social dificulta a reinserção dos jovens a cumprir medidas socioeducativas? E aí, assim, 44% diz que dificulta muito, 31% que dificulta consideravelmente e 13% moderadamente. Então, assim, realmente a sociedade ela identifica que essa A essa própria sociedade já não não aceita, não aceita é absorver. isso, Isso. não tem uma receptividade para esse problema. E eu acho assim que é um problema. Só que lá na frente, por exemplo, um jovem, que agora ele é jovem, né? Então Uhum. ainda dá para reformular a visão dele de mundo, de tudo. Mas, por exemplo, quando chega lá na frente, que é um adulto, e se ele comete um ato infracional, e isso sai na mídia, né? Todas as pessoas têm uma opinião formada e elas vão atacar isso. Tipo, É, tá tudo bem. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer, sendo que isso começa dentro da própria sociedade. Como a gente estava falando anteriormente, enquanto é jovem, ainda tem muito tempo e esperança disso ser mudado, né? pode ser trabalhado, né, para ter um Exatamente. resultado diferente. Isso. Consegue moldurar, né? Nós temos a pergunta assim, ó: se você acredita que a participação da comunidade é essencial para o sucesso da ressocialização. 75% diz que sim, é fundamental, e 17,8% é muito importante. Então nós temos aqui um consenso que sim, a participação da comunidade ela é muito importante para a É. ressocialização. Mas como a sociedade pode ajudar nesse fator da ressocialização? A gente fala assim, né, a sociedade pode ajudar, mas nós É. não damos assim como, né? Então assim, como que a sociedade ela pode ajudar nesse processo da ressocialização? A questão da profissionalização, da inclusão, né? Incluir, porque tem várias temáticas que podem ser trabalhadas dentro da unidade. E quando o jovem sai, que é o fator determinante da exclusão, é quando ele sai da unidade. Porque dentro da unidade a gente tem os profissionais, né, que busca, que atende à necessidade. Agora, quando sai, aí é que tem a dificuldade. Às vezes, quando ele está dentro da unidade, ele tem um encaminhamento de saúde. Quando ele sai, ele não consegue mais realizar aquele exame, entendeu? E aí é tudo muito complicado. E eles, quando eles têm, às vezes que eles retornam para a unidade, né, tem a residência, eles mesmos falam Que é porque tava melhor lá que dentro, né? é, antes a gente tinha assim um índice de fuga, de tentativa de fuga, hoje a gente não tem, porque às vezes chega o período do socioeducando sair e ele pede para ficar mais um tempo, porque ele entende que lá dentro ele está sendo mais. É um lugar seguro, ele se É sente isso. amparado e ouvido, né? É. Ah, isso é muito bom. Muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você já estava trabalhando nela nas suas falas, que seria sobre qual você acha que é a maior dificuldade hoje em dia que dificulta a vida do jovem a voltar a ter uma vida normal em sociedade. O que mais dificulta é o meio, né, que eles vivem, porque não tem assim Uma nenhum estrutura. projeto para trabalhar o meio, né? E aí ele acaba voltando para o mesmo ciclo de pessoas, de amizades, Influência. e influencia. E aí acaba, quando eles retornam para a unidade, eles mesmos falam, não tinha como, lá onde eu estava, não tinha como eu mudar. E aí isso é bem, acho que é fator determinante, né? O meio Porque social. ele teria Uhum, que mudar num todo, né? uhum. Inclusive essa. E, né, puxando essa pergunta, tem mais outra que a gente fez, que é o seguinte: como a família e a sociedade e o Estado podem contribuir efetivamente para a reconstrução do projeto de vida desses jovens após o cumprimento da medida? Que aí, porque agora a gente identificou um problema, que é o meio social Uhum. onde ele convive, e aí como o Estado, a sociedade e a família podem contribuir para que essa realidade seja mudada?
Eu vejo assim pela questão a garantia de direitos, né? A garantia de acompanhar e de garantir. Mas assim, hoje no Tocantins a gente tem o egresso que agora até mudou, né? O nome agora é pós-medida, que aí acompanha, que por vezes insere no mercado de trabalho, na escola, porque a família às vezes falha, né? Quando o socioeducando sai e não procura inserir na escola, no mercado de trabalho. Então, agora a gente tem esse pessoal que faz esse acompanhamento. E a própria sociedade é no sentido de dar oportunidade, porque não dá oportunidade. E como eu falei antes, às vezes tem dificuldade até de escola, de conseguir uma vaga na escola. Precisa de uma decisão judicial para poder a escola aceitar, receber os Nossa, eu não socioeducandos. sabia disso. É uma realidade. Até, por exemplo, faculdade também? Ou não? Não, porque a maioria dificilmente a gente tem um que Hum, sai, que já vai para a faculdade, né? Já uhum. tivemos, mas é difícil. Mais é mesmo o O ensino ensino fundamental, fundamental, médio, né? médio, Sim. né? Esses jovens que são internos, Educação básica. geralmente eles têm. É isso que eu ia te perguntar, se eles têm a falta da educação básica ou geralmente são bem estudados, assim, bem instruídos. Não, muitos não sabem, não são nem alfabetizados. Sério? Eles, muitos são alfabetizados lá dentro da unidade. Então a unidade também tem esse Faz. apoio educacional. Hoje, a escola do CAS é uma escola muito boa, os profissionais são bons e eles têm essa preocupação, né, de atender a contento. Mas aí daí esbarra novamente, é só durante o período Que que está está internado. internado. Aí ele sai, não consegue ter a Uhum, absorção do sistema, Uhum. que seria o normal, isso, que seria o ideal, e acaba que não dá continuidade à educação e, por motivos X, Y, B, acabam retornando para a isso. unidade. E aí lá consegue voltar a ter o processo de educação. Porque, Então, assim, teria que ter umas medidas, assim, mais efetivas quando ele sai do socioeducativo, né? aham, E eu digo, não é nem o pós-medida, o egresso, mas medidas mesmo do meio do uhum. município, do Do próprio próprio estado. estado, isso, Sim. para incluir, inserir, né, esse público, O, porque es- hoje a gente não o tem. estado, então, não faz esse amparo depois que ele sai, fora o egresso. Não, e assim, é uma responsabilidade, é mais do município, né? Não, Porque o o estado que eu estado digo, é isso. Não, todos assim, é os governos, o muito governo, né? falho, né? Uhum. Nessa questão. Mas E tem aí as medidas, mas às vezes ela não não funciona, Não funciona é isso. Não suficiente é também, né? suficiente. suficiente. Também que as famílias perderam assim o domínio, né? Sobre os jovens, sobre os filhos. É verdade. E aí isso dificulta muito também, porque a mãe fala, não obedece, né? Não obedece os pais, não. Então, assim, quando tem alguém de fora que vem, que trabalha, isso é mais tranquilo, Aham. né? Às Mais vezes. acolhido por eles, né? Isso. Minha mãe, ela é professora, coordenadora há 25 anos. E aí, muitas das vezes, é uma crítica que ela faz à sociedade, ela comenta lá. Porque hoje ela está na parte de coordenação, mas ela ficou muito tempo dentro da sala de aula. Ela fala que hoje os pais acham que é obrigação, e aí eu vou levar para a escola, educar os filhos, mostrar o caminho do certo e do errado. E isso dificulta o processo porque joga sobre a escola uma responsabilidade que É da não é da família. escola. E acaba que com isso os jovens vão para um caminho sem um direcionamento certo, muito devido também às influências, e acaba gerando todo esse ciclo que nós temos hoje, né? E é uma responsabilidade que a escola absorve, porque ela está lá, e ela, que nem ela falou assim, a gente acaba absorvendo essa Uhum. demanda, mas não é uma. Hoje a gente passa a maior parte do tempo não educando, mas ensinando o certo, o Uhum. errado Isso acontece na unidade de internação também. também. As mães deixam lá e não querem visitar os filhos. Quando chega a época da reavaliação, aí pede para deixar mais um tempo.
ou seja, transferindo a responsabilidade, né? Transferindo a E o responsabilidade. jovem sente isso, na verdade, Sente, né? Eu sente. acho que isso pode até Agravar. causar o efeito contrário. Em vez de... Porque, Uhum. assim, família é um local onde você tá seguro, onde você É, se sente, né, em causa casa. revolta, né? Exato, com certeza. Então, assim, aí quando esse jovem sai de lá, que Verdade. apoio da família não vai ter. Isso acaba demonstrando que a unidade, ela sim, dá apoio, dá estrutura, dá educação Com certeza. e o pós que acaba que Ele não por si só não acontece. é suficiente, né? Que é o pessoal da egresso. Eles por si só não tem como só eles fazerem acontecer, né? Isso. E aí a gente cai de novo numa pergunta que foi feita, né? E aí até vou abrir um pouco mais o leque aqui das respostas. Nós perguntamos em qual você considera o principal objetivo da ressocialização dos jovens. E aí, dentro das opções, tinha punir o jovem pelo ato cometido, prevenir reincidência, promover o desenvolvimento pessoal e social do jovem e reparar o dano causado da vítima. 62% dos entrevistados colocaram promover o desenvolvimento pessoal e social. O resto ficou um pouco dividido, ficou entre reparar o dano causado da vítima 13%, punir o jovem pelo ato 15% e prevenir reincidência 8,9%. Qual é o real objetivo do projeto de ressocialização dos jovens? Eu vejo como trabalhar o desenvolvimento mesmo, né? Sim. Porque, assim, eles vêm de um meio da criminalidade. E muito deles começa ainda criança. E quando ele tem essa oportunidade de ter contato com outros caminhos, com outra estrutura, eles tendem a melhorar, né? E aí uma coisa que eu observo e que é até uma crítica minha é com relação ao tempo de medida. Porque hoje nós temos um sistema de justiça que olha muito pela questão só da brevidade, né, do cumprimento da medida. E aí isso acaba que atrapalha um pouco no êxito, né, da execução da medida, porque eles precisam de um tempo para amadurecer, de um tempo para até para se autoconhecer, porque eles vêm de uma vida que eles, por vezes, eles não sabem nem quem são, nem para onde vão, nem quem. E aí, quando começa a trabalhar, às vezes eles são desinternados bem no meio Uhum. de um, de um período eletivo de aula, antes de concluir. Quando eles saem, eles não concluem. Às vezes estão fazendo um curso profissionalizante, aí vai desinternado bem no meio do curso, entendeu? E eu acho que isso atrapalha também, prejudica muito. Porque se ele não tiver ali uma oportunidade de conhecer, de melhorar, quando ele sai, ele volta para as mesmas práticas de antes. As medidas que são tomadas para a socioeducação dos jovens, você, pela rotina deles, né? Você falou que eles têm uma rotina, tem esportes, tem uma série de atividades para eles fazerem lá dentro da internação. Você vê que essas medidas, elas têm uma eficácia no comportamento desses jovens? Elas têm uma eficácia na mente Tem sim, deles? tem. E assim, quanto mais eles participam das atividades, mais eles melhoram, né, o relacionamento. E então, quando eles participam muito, e problema de relacionamento também. Muitos têm vínculo rompido, né, com, Com a com a família? família. Assim, a equipe trabalha o fortalecimento de vínculo com a mãe, com o pai, que às vezes tem um vínculo rompido, né, de muito tempo. E aí trabalha muito isso. Então, é nessas atividades que eles começam, né, a interagir, a melhorar a fala, melhorar a interação. E é muito importante. Quanto os que mais participam são os que mais melhoram enquanto pessoa, enquanto, né? E, sim, Sávia, você falou que está no socioeducativo desde 2007, né? Isso. O que que você poderia dizer que melhorou de lá para cá? Acho que melhorou num todo. Que pode melhorar Tanto, ainda? tanto a estrutura, né, das unidades, como a forma da execução da medida, porque com o concurso público que entrou os profissionais efetivos,
Então, assim, deu uma melhorada no tratamento, porque antes a gente tinha muito conflito entre internos e os Os agentes. servidores, né, os agentes. Hoje é praticamente zero, porque antes perdia muita formação, porque fazia cursos profissionalizantes, aí quando mudava a gestão, saía e mudava o efetivo, e agora não, é uma formação continuada, né? Então isso melhorou muito. Isso até é bom para os internos, né? Porque Isso, é. se familiariza, aí depois o vínculo é rompido, talvez, né? Uhum. E aí, E para eles melhorou é muito, sofrido. muito mesmo. E o que você acha que pode melhorar daqui para frente? Assim, que ainda é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. Eu acredito que nessa parte mesmo, da formação, e tanto, eu falo a formação tanto para os agentes, né, porque tem que ser uma formação continuada, como para os socioeducandos, que ainda tem muito, né, a trabalhar sobre isso. Questão da inserção também, é algo que Inserção? precisa, O que seria deles isso? inserir no mercado de Ah, trabalho, sim, aham. entendeu? E As aí atividades eu normais. acredito que é isso, que isso tem que ser institucionalizado dentro das unidades, né? Para Sim, eles terem essa oportunidade dentro do meio fechado. sim. Quando eles saírem para o meio aberto, eles já têm a profissão, já para ser inserido no mercado de trabalho. Tem uma facilidade maior, né? E isso. Sobre as atividades, elas são basicamente feitas dentro do caso ou tem atividades externas também? Hoje a gente tem algumas atividades externas, por exemplo, a maioria dos socioeducandos fazem acompanhamento nos CAPs. Então, eles fazem psicoterapia, fazem curso nos CAPs, e aí é uma rotina mesmo deles estarem. E aí, fora isso, tem, às vezes, consulta ou outra. Já teve vezes dele participarem de ações lá na UFT, sempre que surge algo que eles podem participar. Teve alguns que participaram da Paixão de Cristo, então eles Uhum. saíam para ir para o ensaio, depois para a apresentação. Então, depende muito, mas a atividade externa eles têm, é preconizado, né? Uhum. Só que como não dá para garantir para todos, então não é aberto, é uma exceção. Uhum. Agora, com relação ao tratamento, que o acompanhamento do CAPS, todos passam. E aí é o próprio CAPS que dá alta para eles, né? Quando estão a ser desligado. O que você falaria para o pessoal de casa, uma palavra ou uma definição sobre a ressocialização? Pego. Eu falo para o pessoal de casa conhecer, né? Buscar conhecer o sistema socioeducativo, porque só as unidades em si, elas não conseguem fazer um trabalho assim, digamos, eficiente, porque a gente trabalha com a intersetorialidade e com a incompletude da medida. Então, a gente precisa da sociedade, precisa dos parceiros para poder estar trabalhando, né, esses jovens. E um jovem recuperado hoje é digamos assim, é um bandido a menos amanhã É na rua, verdade. né? Então, assim, o que a sociedade, porque é um dever da sociedade, que a lei fala Com isso. certeza. Então, assim, muitos não conhecem. Então, é muito importante conhecerem e também ajudar, né, Sim. E muitos nesse, acham que não funciona, né? Que ela não é isso. eficaz. Porque Então, é uma atribuição de todos, né? é. É um dever da família, do Estado, da sociedade. Então, assim, que a sociedade venha conhecer e contribuir também com esse projeto, né? Tão E importante. muito bonito. No episódio anterior, com a antiga participante, o quanto que é eficaz o sistema o socioeducativo, né? Tanto no NAI, quanto Uhum, agora também no CASE. Então, assim, que nem também tinha falado para ela a mesma coisa, que, ao meu ver, não tem algo que eu possa falar assim, olha, o sistema socioeducativo está falhando nisso, né, Victor? Porque o que a gente ouviu hoje aqui foram só que o sistema ele acolhe muito bem, que os jovens, eles são muito bem recepcionados, são muito bem tratados, e que você falou que eles gostam muito da unidade, de como eles são sim. Recebidos? tratados, e isso são recebidos lá até mais do que na família. Então, eu acho que o que a gente falaria hoje nesse podcast, aqui nesse episódio, seria, então, que é mais um olhar mesmo da sociedade
para esse jovem e do Estado também para esse jovem, né? Acolher mais, né? E isso, ter mais empatia, mais humanidade, né? Porque eu acho que hoje em dia é uma coisa que falta muito isso, sabia? Humanidade. Olhar diferente, né, para É esse o principal, público, né? porque hoje a gente vê muito assim discriminação, é muito, muito assim, uma grande massa da sociedade entende que lá é um depósito, jogou lá e tem que ser esquecido lá. Eles não entendem que ele precisa ser tratado, ele precisa ser recuperado, ele precisa sair daquela condição que ele está, e ele pode ser uma pessoa próspera, uma pessoa melhor, né? Uhum. Aí muitos não acreditam nisso. E aí a gente chama a atenção para isso, Sim. né? Para que venham olhar e. Só mais uma última pergunta. Na verdade, não sei se seria bem uma pergunta. É que muitas, como você falou, muitas pessoas não acreditam nisso, né? Porque eu acho que é muito um pensamento social de que o jovem que comete um ato infracional, ele é muito amparado pela lei e ele não recebe a punição, né? Entre aspas, que é o ver deles, é necessária. O jovem cometeu um ato infracional, não vai acontecer nada com ele. A sociedade pensa muito isso, né? Eu vejo isso muito no dia a dia. Eles acham que só porque é um menor de idade, e eu acho que até o próprio jovem, alguns devem pensar isso, né? Que, fiz uma coisa, mas não vai acontecer nada comigo porque eu sou menor de idade. Eu acho que a sociedade pensa muito sobre isso. O que você falaria para as pessoas sobre realmente que as medidas socioeducativas realmente são efetivas e que elas realmente mudam o comportamento do jovem? Hoje o que eu vejo que o que traz essa sensação de impunidade é a questão da brevidade, né? Porque a passagem deles pelo socioeducativo é muito breve. Então, isso traz essa sensação de impunidade. Mas o período que eles ficam, eles são responsabilizados, porque eles estão privados de liberdade. E para um jovem que tem uma vida ativa, né, É que verdade. se encontra ali sem a liberdade dele, isso já é, né, muito ruim. Então, assim, eles têm possibilidade de mudar, eles têm, né, e são ofertados isso dentro das unidades. Então, isso é mais assim mesmo uma coisa que criaram isso e Sim, traz isso como uma certeza. Mas nem sempre não é assim em regra, né? sim. Porque tem muitos que conseguem mudar, que conseguem ter outra. Nós temos mesmo, teve um sócio-educando que ele está concluindo o curso de Direito agora, né? Nós temos outro que Legal. ele trabalha na defensoria, ele fez o curso de Direito e está trabalhando na defensoria. Então, são vários casos. Tem um que é militar também, que mudou de estado e agora Nossa, ele é militar. Então, assim, são vários relatos de que conseguiram um futuro diferente, né? Um se futuro reerguer. promissor, se reerguer. Mas, às vezes, a sociedade não enxerga isso porque só olha pela questão da impunidade. E lá dentro eles têm deveres, têm obrigações também. Eu acho que é importante, né? É, A sociedade a própria sociedade dá uma segunda chance, né? É, Porque a todo mundo tem sociedade olha direito. muito na questão punitiva, né? Vê como isso, punição, mas na verdade é sobre reinserção. É isso. sobre, né, é, trazer uma nova oportunidade para aqueles jovens, né? Isso. E Isso. saber que todos erram e eles também têm uma chance, né? De Uhum. recomeçar, né? A arte de recomeçar, galera. A arte de recomeçar. Agradecer imensamente a sua participação e por nos dar a oportunidade de compartilhar com outras pessoas a sua experiência de vida, a sua caminhada que não é de hoje. Também agradecer, porque assim, não é todo mundo que disponibiliza o tempo, tanto A- para nos Abdica do atender, tempo. mas também para atender os jovens que estão lá hoje. Que nem você falou que você recebe bastante mensagens de pessoas que passaram pelas unidades, agradecendo. E assim, nós como sociedade gostaríamos também de agradecer você por essa possibilidade de estar Certeza. abraçando essa causa, porque assim, realmente nós vemos que precisa ter mais pessoas com essa disponibilidade. Mas é isso, agradecemos imensamente o seu carinho, a sua disponibilidade, né? A prestatividade e agradecer imensamente também a nossa instituição, né, que está sempre nos acompanhando aqui, principalmente acompanhando o nosso projeto, né, a arte de recomeçar. Agradecer também a nossa professora, Crislene Luz, nossa professora maravilhosa.
também a nossa coordenadora do Uhum. curso de Direito, nossa professora Cristiane, uma profissional incrível. E agradecer também toda a equipe, o pessoal Nossos também, colegas. pessoal, a nossa equipe aqui do projeto e o pessoal também que está filmando aqui a gente, muita paciência. É isso, agradecer imensamente a todos os envolvidos, a nossa convidada muito especial, muito prestativa, presente, e também dar uma lembrancinha, né? Uma canequinha que a gente fez com muito carinho, muito amor, tem também umas guloseimazinhas dentro, e realmente agradecer por todo o apoio, toda a prestatividade que você teve com a gente. Foi muito, muito enriquecedor esse bate-papo que a gente teve, tanto pra gente, nosso desenvolvimento pessoal, acadêmico, quanto que eu acredito o pessoal de casa também, né? E Eu é quem isso. agradeço e espero ter contribuído, né, com o projeto de vocês. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal de casa.